O município de Envira, localizado na região sudoeste do Amazonas, já sofre os impactos daquela que pode ser a maior seca dos últimos anos, segundo o governo estadual. 10 mil pessoas já foram afetadas pelo fenômeno, que também tem isolado comunidades, encalhado embarcações e causado problemas de abastecimento e insumos no município. O governo do Amazonas prevê que a situação neste ano pode ser ainda pior do que a vivida no ano passado, quando já foi registrada a maior seca da história do Amazonas. Em Manaus, o Rio Negro desceu 54 centímetros só agora em julho. Então vamos conversar aqui com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. 2024 vai ter uma manutenção de chuva muito difícil, né, Arthur? Bem-vindo. Exatamente, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. A situação vai se agravando na região norte, né, coisa que a gente já vinha avisando, visto, né, que o Atlântico tropical está muito aquecido, isso influencia diretamente nas chuvas da região norte. No telão, a gente vai perceber o seguinte, né, que a região está com o solo muito ressecado, principalmente aqui no centro-sul do Amazonas, Rondônia, e essa situação deve acabar aí se agravando em boa parte da região norte, porque a tendência daqui para frente é da chuva cada vez diminuir. Inclusive, olhando para os próximos 5 dias, a chuva só fica lá em Roraima, olhando de 23 a 27, até chega um pouco de chuva na região, mas são volumes aí que mal chegam a 15, 20 milímetros, o que não resolve a situação. Deve persistir um pouco de chuva também entre 28 a 1º de agosto, mas também são chuvas aí de 10 milímetros, não resolvem a situação, porque olha só, quando a gente olha para a temperatura, essa época do ano é para estar 32, 34 graus. Então, frequentemente, a temperatura ficando na casa de 35, podendo chegar a 38 graus de máxima. Isso vale para o final de agosto, também início de setembro, com temperaturas aí na casa de 37 graus. E olhando já, né, final de setembro, início de outubro, máximas aí, oscilando em 35, 37 graus. Temperatura elevada, acaba ressecando mais ainda o solo. Então, quando a gente olha para a chuva no decorrer dos próximos 30 dias, aquela chuva lá mal contabiliza 10 milímetros, chega um pouco de chuva no final de agosto, 30 milímetros, e aí tem uma situação. Agosto para setembro chega em uns 100 milímetros de chuva, o que ajuda em parte a situação, porque quando a gente olha para setembro, indo a outubro, tem mais 60 milímetros, só que aqui já é uma época do ano que é para chover 200 milímetros, é o retorno da chuva na região, porque igualmente aconteceu ano passado, isso já é reflexo do que aconteceu ano passado. Chuva abaixo da média, temperaturas elevadas, não houve, né, uma recuperação hídrica da região. E está se configurando novamente esse ano que a chuva vai voltar, mas abaixo da média, o que vai continuar agravando a situação na região. Se o nível do Rio Negro no ano passado ficou menor dos últimos 121 anos, né, a chance de bater esse recorde é grande agora. E até falando também do Pantanal, dos focos de incêndio, a gente teve também já um número maior do que quando foi o pico, né, do recorde em 2020 lá. E é uma situação que também pode se repetir. Temos aí informações do Ministério do Meio Ambiente e também das Mudanças Climáticas de que os focos de incêndio, por exemplo, no Pantanal já estão 96% ou controlados ou extintos, mas de qualquer maneira é uma situação que a gente não vai poder deixar de ficar atento toda hora, né, Arthur? Exatamente, né? Porque ainda tem esse outro problema. Umidade relativa do ar vai lá embaixo, temperatura elevada, ausência de chuvas, potencialize muito o risco para focos de incêndio, sul do Amazonas, Rondônia, pegando centro-oeste, Matopiba. Então, o produtor aí ficar muito atento, porque essa situação aí pode fugir do controle, principalmente agora, né, com a colheita do milho segunda safra, com a palhada. Então, muita atenção, porque o panorama é da chuva não retornar em nenhuma dessas áreas, ao menos nos próximos 15 dias. Então, aquilo que a gente fala, né? Muita atenção, porque o clima, por um lado, está favorecendo os trabalhos em campo, mas tem esse problema, né? É seca e também focos de incêndio, Priscila. A gente coloca o mapa para frente, está sempre mostrando a mesma coisa, né, Arthur? Agora, passa para a gente um panorama do que a gente pode esperar nas outras regiões, nas próximas 24 horas, o que acontece também em relação à temperatura. Em relação à chuva, não há grandes mudanças, porque, chuva somente na faixa litorânea, muito porque ventos úmidos aí que sopram do oceano, então é normal aí ter um pouco de chuva na faixa litorânea, mas na forma de garoa, não é chuva volumosa. Praticamente todo o país é ensolarado, máximas voltando a se elevar em todas as áreas, 27 graus já no norte do Paraná, 35 no Matopiba, 35 na região norte. Quando a gente olha para Dourados, em Mato Grosso do Sul, aquilo que a gente avisou, né, que a temperatura ia subir gradativamente nos próximos dias, podendo chegar, a um sábado e com praticamente 100 nuvens, com 30 graus aí no sul de Mato Grosso do Sul. Interior de São Paulo também a temperatura vai se elevando, podendo chegar a 27 graus no sábado. Então,
É aquela situação, vai voltar a esquentar em todas as áreas, ainda não temos previsão de uma nova frente fria, de um novo ciclone que possa trazer aí um ar mais frio. Então, já bote em mente que os próximos 10 dias vão ser quentes em todo o país com esse cenário, ó, praticamente seco, né, sem chuva volumosa, porque a chuva vai se concentrar somente lá em Roraima ainda. Até um adendo, né? Como esse ar frio ainda vai perdendo força, região sul ainda com mínimas na casa de 9, 12 graus sem risco de geada. Sudeste, esse ar frio predomina somente pela manhã, sem risco de geada também 11 graus aí na faixa leste de São Paulo, Serra da Mantiqueira e praticamente no centro-oeste. Esse ar frio fica lá em Goiás, ó, lá perto de Brasília, 10, 12 graus, mas perde força também. Aquele medo que o pessoal tem agora, né, colhendo o algodão de uma geada, está bem longe porque ó, a mínima em Mato Grosso do Sul já está na casa de 16, 18 graus. Brasília que começou a semana com recorde de frio, se der esses 10 graus aí, tirando os décimos, pode ter o novo recorde. E o grande destaque é essa grande amplitude térmica mesmo, né, Arthur? A gente tem que fazer aquele efeito cebola, vai mais agasalhado, mas sempre preparado para ir tirando aí o casaco, porque durante a tarde faz calor bem diferente da temperatura de quando a gente sai de casa. Obrigada, viu, Arthur, mais uma vez pela sua participação. Te espero amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você aí de casa quer saber os detalhes da previsão do tempo a qualquer hora e em qualquer lugar? Então é só acessar o QR Code que você está vendo na sua TV também e poder ouvir o podcast Canal Rural Clima. É o único podcast diário do Canal Rural que traz informações sobre tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio do Brasil e do mundo. Você pode ouvir o podcast Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Não perca, a gente já gravou o episódio de hoje, sempre a partir da 1 da tarde, né? Você já tem um episódio novinho em folha para poder escutar onde você quiser.